Quantas horas por semana você trabalha? 48 horas semanais, ultrapassa 6 por 1, infelizmente. Quantas horas você gostaria de trabalhar por dia? Por dia, eu gostaria da escala que eu estava antes, que era 5 por 2, nessa mesma empresa. Eu comecei como 6 por 1, fiquei por 2 meses, depois fui para 5 por 2 e depois eu fui para essa do 3 por 3. É horrível. Eu gostaria de trabalhar 8 horas por dia, sendo 1 hora de refeição. Para mim é o ideal, sabe? E é o justo. Como é que eu posso explicar? Eu não sou totalmente contra a escala 6 por 1, mas desde que tenha a possibilidade. Tem muita gente que fala, mas é só negociar, mas a gente sabe que não é negociar, porque não é negociável, gente. O capitalismo ele funciona com oferta e demanda. Se você não aceitar, outra pessoa vai aceitar, mas só vai aceitar porque o patrão quer. As pessoas precisam ter um pouco de lazer, não é só trabalho. A gente não tá na escravidão, é só trabalhar. E qual que você acha que seria a escala de trabalho ideal assim, para você? Eu acho que é essa mesmo, 5 por 2. Dá pra descansar. Eu acho que o ideal seria 3 folgas, né? Tipo, uma no começo, uma no meio e uma no fim da semana. Trabalhadores do Brasil! O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. A Constituição certamente não é perfeita. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Sério, eu tô querendo saber. Alguém tem essa informação para me dar? Quando é que nós, da classe trabalhadora, iremos fazer uma revolução nesse país relacionada à escala 6 por 1? Gente, é uma escravidão moderna. Moderna não, ultrapassada. Ultrapassada. Antes fosse moderna. Contra a escala 6 por 1, para acabar com a escala 6 por 1. Eu me chamo Marcos Pinheiro e eu sou contra a escala 6 por 1, porque é uma escala de trabalho desumana. Você não tem vida social, não tem vida familiar. Por que os políticos não trabalham 6 por 1 para eles darem exemplo? Bem, eu sou o Matheus, tenho 22 anos. Atualmente eu sou coordenador estadual do Movimento Vida no Trabalho aqui na cidade de São Paulo. Estou nessa função desde julho deste ano. Eu não tinha nenhum conhecimento de política antes de conhecer o movimento VAT. Então eu era simplesmente um jovem que começou a trabalhar desde os 12 anos de idade, como catador de latinha, depois garçom. Pensei em entrar na prostituição, infelizmente, e graças a Deus eu consegui um emprego como ajudante de caminhoneiro. E fiquei nesse emprego até meados de 2022, quando eu entrei nessa fábrica que eu trabalho hoje. Minha infância foi uma infância bem humilde, nessa mesma casa que eu estou hoje. Eu tive meus irmãos por perto, um foi morar no Paraná, depois a outra. Depois uma irmã foi morar com uma tia, ficou eu e uma irmã que é autista. E minha mãe que tem epilepsia. Meu nome é Vinícius Fiuza, tenho 21 anos, nasci em São Paulo, mas minha vida inteira morei aqui em Budas Artes. Essa quadra, né, onde é que a gente está gravando, é também a quadra da escola, onde eu estudei. E atualmente trabalho na escala 6 por 1 na Realme em Carapicuíba. Eu fiz 2 técnicos na ETEC, junto com o ensino médio de administração e outros de TI.
Só que atualmente quero fazer uma faculdade de gestão comercial para seguir na área que eu estou hoje, que é em vendas. Geralmente, aos finais de semana, todo domingo, eu venho para cá jogar bola com um dos meus irmãos, igual hoje aconteceu. Venho aqui jogar com meu irmão mais velho, que é uma das formas que a gente tem de se encontrar. Quando os outros irmãos conseguem, eles também vêm. E quando a gente não consegue jogar bola, a gente sempre tenta marcar algum almoço quando combina as folgas, tanto minha quanto deles. Meu nome é Uli Gonçalves da Silva, eu tenho 23 anos. Nasci em São Paulo, desde quando eu nasci, e sou uma mulher trans. Eu moro com a minha mãe, e na outra casa tem a minha avó, mas só com a minha mãe atualmente. Eu pretendo crescer na empresa. É uma empresa que me dá oportunidade, eu tenho vontade sim de continuar, apesar de tudo. Então, sobre a missão profissional ou não? Não, mas é confortável pra mim. Meu primeiro emprego foi numa loja de roupa, que eu fiquei acho que 3 meses. Aí a dona começou a fazer perseguição comigo, a ficar fazendo assédio moral. Aí ela mesma me demitiu. Sim, eu trabalhei em caixa de farmácia, trabalhei em telemarketing, também trabalhei um tempo como atendente numa papelaria. E hoje em dia eu tô no fast food. Todo 6 por 1. Todo 6 por 1. Nunca trabalhei menos que isso. Então, é um trabalho bem cansativo. Por causa que tem dias que os funcionários faltam e, tipo, a gente tem que trabalhar como se fosse várias pessoas, né? É bem cansativo. E também, como é fast food, ele fecha 10 horas da noite. Fecha 10 horas, a gente começa a limpar. Tem dia que a gente sai meia-noite, 1 hora. Teve uma vez que foi feriado. Veio só 2 pessoas, eu e uma coordenadora. A gente ficou até 2 horas da manhã na loja limpando. Eu sou auxiliar de produção de uma fábrica de Guarulhos. É uma empresa de embalagens, uma gráfica. E meu trabalho é simplesmente abastecer a máquina, colocar tinta, levar bobinas que pesam de cerca de 300 a 400 quilos. Não, qual que foi? É o meu primeiro emprego formal. Sim, e por quais outros empregos você passou além deles? Tá, catador de latinha, garçom, mas também não foi nada formalizado. Ajudante do motorista também não foi formalizado. Também trabalhei numa fábrica lá de Itaquaquecetuba, que era uma fábrica de embalagens, mas ela não me registrou. E agora é esse daqui. Eu trabalhei na escala 6 por 1 como telemarketing na República. Eu tinha que atender ligações e era terrível, porque eu sou deficiente auditivo. Então eu tenho 50% de audição nesse ouvido, 45% nesse e 50% nesse. Então, às vezes eu ficava com aquele headset do telemarketing e quando eu atendia o pessoal, era alô, alô, eu não estou ouvindo, não estou entendendo, eu achava que estava no mute, mas era deficiente. E tinha que trabalhar de segunda a sábado. E eles pagam um salário ridículo de R$800 por mês. A minha rotina lá praticamente é chegar normalmente 5h30, tomar um cafezinho, aí vou para o meu setor. Chegando no setor, ver se vai ter o acerto de máquina. Aí vou jantar normalmente em torno das 11 horas ou meia-noite. E às vezes vou jantar 1 da manhã. E depois lá para as 4 horas da manhã eu vou, tomo um rápido café na empresa, no refeitório, volto para o setor. E fico fazendo as mesmas atividades até das 6 horas da manhã. 4 da manhã? 5 da manhã? Ah não, aí eu chego em casa em torno das 7h40, 7h30, sempre dou remédio atrasado pra minha mãe. Mas é o que tem, né, o fretado da empresa, porque antes eu descia aqui na parte de baixo. Porém, como eu fui atropelado uma vez, saindo do fretado, aí eu peguei trauma e desci aqui. Então eu tenho que descer um pouco mais longe, que ele dá a volta no bairro inteiro pra sair quase no mesmo lugar, pra chegar mais seguro em casa. Que ele me deixava ali no outro lado da avenida, só que lá não tem semáforo. Foi o meu primeiro emprego, sim, foi na empresa Medcoff, onde é que eu atuei principalmente na área de banco de questões. Uma das principais diferenças que a gente sente no dia a dia é em relação que 100% presencial, obviamente, vai cansar um pouco mais do que o modelo híbrido, porque tem essa flexibilidade, principalmente de horário. Às vezes você está em casa, você não tem que pegar um transporte, você não gasta 1 hora, 2 horas em transporte, tanto de ida quanto de volta. Você consegue se organizar melhor para o dia a dia quando você está em casa. Mas pelo fato de ser um emprego recente nessa escala 6 por 1, eu acredito que toda a experiência que eu estou tendo está sendo positiva e bem enriquecedora para o meu portfólio e para a área que eu quero seguir.
mesmo sendo em shopping, que muitas pessoas têm preconceito, e eu tinha preconceito também em trabalhar em shopping, eu achava que era uma vida desumana, mas eu vi que nessa empresa específica é totalmente diferente, principalmente por ser uma startup, que é uma coisa bem legal que eles vão sugerir, é que a partir de janeiro a escala vai ser 5x2, mesmo sendo em shopping. Eu acho que na verdade isso agrega até para vender mais, porque se você trabalha 6 dias direto, por exemplo, no 6º dia você não vai estar com a mesma energia do primeiro. Você reduzindo essa escala para 5, os 5 dias você consegue manter uma constância melhor e, consequentemente, até bater a meta mais rápido. Eu acho que tem influência, sim, né? Porque acho que todo movimento, seja positivo ou negativo, vai chegar de alguma forma no ouvido de quem manda, né, nos negócios. Mas acho que principalmente a parte de qualidade de vida dos funcionários, porque um dia para resolver tudo não é suficiente e os próprios donos não têm essa mesma escala, né, de 6x1. Eu fui conversar um pouquinho depois com o Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria, que é a principal confederação patronal do país. Ele chamou a aprovação da PEC de inoportuna e eleitoreira. Pretende se mobilizar politicamente, até conversar com Davi Alcolumbre, presidente do Senado, para que a matéria não seja votada rapidamente em plenário. E o que ele diz é o seguinte, que ele não é contra a escala 6x1, mas avalia que o país tem problemas muito urgentes e um problema que se reflete hoje na indústria, no comércio e nos serviços, que é de pleno emprego e de déficit de mão de obra. Então, ele diz o seguinte, o que questionamos é a pertinência econômica e social de colocar esse assunto agora na pauta. E a razão, segundo ele, é eleitoreira. Eu vou falar do trabalho em geral, não da função que eu exerço. O mais difícil para mim é lidar com os clientes. Os clientes, eles tratam a gente como se fosse verme. Eles tratam a gente igual lixo. Acho que é a coisa mais difícil do trabalho, que eles não veem a gente como ser humano. Eles querem que você sirva ele e aceite calado. Ele manda você tomar no cu, fala obrigado. Você ganha bem o suficiente para as coisas que você faz, né? Acho que não. Eu queria ganhar mais. Eu merecia mais, porque eu sou uma pessoa que eu me esforço demais. Eu nunca falto, eu não pego atestado. Eu sempre cumpro, eu faço as minhas funções. Eu acho que eu merecia, sim. Pelo menos um reconhecimento, sabe? Já aconteceu de você trabalhar doente só por não faltar? Já. Principalmente no começo, né? Hoje em dia, é que eu também não gosto de ficar doente. Eu prefiro trabalhar, mas mesmo assim, tem vezes que não dá, né? Já trabalhei, sim, antigamente. Hoje em dia, se eu tiver, tipo, no extremo, eu não trabalho, não. Eu pego atestado e fico em casa. Que a gente tem que pensar em nós, né? Porque a empresa só pensa nela. A gente tem que pensar na gente. E você acha que o trabalho afeta a sua saúde? Afeta. Olha, eu tô sentindo alguns sintomas, como a mão tá começando a doer. E tem alguns colegas que tiveram problema de saúde por repetitividade, que é quando você faz um trabalho muito repetido. E como eu faço esse movimento muito com as mãos na empresa, ele quer pegar tubos, bobinas, coisas pesadas, tá começando a doer. E eu tenho medo de ficar sequela. Por exemplo, ano passado, quando teve a morte da minha avó, eu já estava com um início de hérnia na virilha. E começou a aparecer um caroço, o caroço cresceu. E aí eu senti muita dor, faltei no trabalho. E aí a empresa falou, você está dando muita testada, a gente vai te trocar de horário. Mas eles sabem que eu preciso do adicional noturno. Então eu parei de passar no médico, parei de me cuidar, porque eu estava com medo de ser trocado de horário e aí me afundar em dívidas e me perder. E aí acabou que o caroço sumiu, depois de um tempo voltou a aparecer, e aí eu não tratei e sumiu de novo. E desde então eu não voltei no hospital para cuidar disso. E pouco tempo atrás eu fui trabalhar, me senti mal, voltei para casa, fui no hospital e fiquei internado por anemia. Então eu estava desnutrido, mal alimentado, só trabalhando, vindo para casa, dormindo, voltando para trabalhar, e estava nessa rotina. Você acha que esse trabalho de ficar 7 horas em pé piorou seu problema na coluna? Ou não? Não tem como falar que não, né? É impossível não ter piorado, né? O que mais problema eu tenho?
Eu tenho vários problemas. De estômago, de gastrite. Tenho bastante problema e eu não consigo tempo pra me cuidar. Eu tenho bastante insônia também. De 8 não passa. De 8 horas. Nunca. Só na minha folga, né? Que aí eu durmo o dia inteiro. Iria no cinema, teatro, passearia. Essas coisas. É muito cansativo. Você escolhe descansar ou você escolhe ter um momento de lazer. Quanto tempo você sai com seus amigos? Assim? Acho que a última vez que eu saí foi mês passado. Mas foi saindo do trabalho também. Que a gente fez uma festa na piscina. A maioria dos meus amigos ou são de escola, ou cursos, ou do trabalho mesmo. É um negócio também que até as pessoas do próprio trabalho, tipo... Eu não consigo sair, se eu quero sair com uma amiga que é do trabalho, eu não consigo, porque a gente nunca vai folgar no mesmo dia, pois não pode ser a folga no mesmo dia. Você consegue ver eles com frequência ou não? Nossa, é difícil, eu acho que não. Acho que no máximo sim, uma vez a cada 3 meses, dependendo da amizade. É porque eu não tenho muitos amigos tipo, tão próximos assim de sair, nós vamos sair todo mês. Qual que é a sua relação? Você passa muito tempo no trabalho, né? Então qual que é a sua relação com os colegas de trabalho? Não sei se você precisa fazer amigos lá, enfim. No primeiro ano foi uma maravilha. Porém, eu estava um pouco depressivo porque eu ainda não havia saído do armário. Eu sou LGBT, eu sou gay. Então eu fiz uma postagem no Instagram e como eu tinha todos os meus colegas de trabalho nas minhas redes sociais, aquele negócio viralizou nos grupos da empresa. O cara, se eu sou meu gay, eu fiquei surpreso porque meus colegas de trabalho foram no meu setor, que antigamente era um setor de cortar tubo de papelão, para falar, você tá de parabéns, você é mais homem do que muito homem aqui dentro dessa empresa. Isso. Geralmente no meu dia de folga eu sempre tento descansar, né, um pouco, né, para desligar principalmente do trabalho, tentar não pegar muito no celular em relação às coisas do trabalho. Sempre tem alguma coisa em casa pra fazer, por exemplo, uma louça, tem colocar alguma roupa, algo do tipo, coisa do dia a dia, assim. Tem uma atividade que você queria fazer, sim, mas você estava não fazendo? Principalmente a academia. Eu sinto muita falta no dia a dia por conta de ser o horário da tarde e da noite. Geralmente fazer academia de noite. Sou um pouco mais difícil de fazer exercício pela parte da manhã, por mais que hoje, domingo, 7 horas da manhã eu sempre venho jogar bola. Eu entro no período da tarde, então o meu horário ele dá uns 1h40 às 10 horas da noite. E a gente deixou combinado de entrar 1 hora mais tarde e sair 1 hora mais tarde. Então meio que no dia a dia não vai fazer tanta diferença. Você vai sair um pouco mais, mas são durante 2 semanas só. A partir do dia 15 de dezembro até o Natal somente. Eu ainda não consegui trocar meu nome por conta do tempo, entendeu? Quero tirar a carta de habilitação também. Mas é um negócio que, pelo menos agora, eu não me vejo fazendo nos próximos meses por conta do trabalho. Principalmente de fim de ano, que é Natal, shopping, no mês no mês de Natal, fecha meia-noite. Aí eu vou entrar às 4 e vou sair 00:20 no Natal. Inclusive no Natal do ano passado, dia 25, eu fiquei morrendo de ódio. Só eu fui trabalhar, aí eu tive que ficar no caixa, na mesa e na entrega. Porque só eu fui. Todo mundo pegou atestado. Como é que tem uma escala de fim de ano? Tipo, as pessoas vão trabalhar no ano novo, as pessoas no Natal? Então, tem, porém ninguém cumpre, né? Por causa que todo mundo quer ficar com a sua família, quer fazer, mas esse é um negócio que é muito ruim mesmo. Fim de ano, Natal, eu acho um absurdo dia 25 pessoa ir no shopping comer fast food. Eu acho um absurdo. Eu já falei pro pessoal que esse ano eu não vou, ou provavelmente eu vou faltar, se ele não quiser dar folga, é isso. Eu não vou. E assim, o Natal é sua festa favorita, assim? Eu gosto muito de Natal. Você já chegou a perder outros feriados por causa do trabalho? Já, inclusive mês passado foi aniversário da minha mãe, eu tinha pedido o domingo pro gerente e ele não me deu. Aí, faltando 2 horas, o meu coordenador me manda mensagem: como assim, a sua folga hoje? Na escala não tá aqui a sua folga, você tem que vir trabalhar.
Aí eu fui trabalhar no aniversário da minha mãe. Eu nunca saio em ponto, né? A maioria das vezes. Se eu saio do trabalho 11h40, eu chego em casa meia-noite e 15. Mas de fim de semana e feriado, o ônibus demora muito mais, né? Então, tipo, tem vezes que chega 1h da manhã. Nem por conta também por conta sim do trabalho, né? Do horário. Mas por causa que o ônibus também demora mais de fim de semana e feriado. E você tem segura nesse trajeto? Não. Nossa, nem um pouco. Já teve uma vez que eu saí do ônibus, o ônibus ele deixa na minha rua. E uma moto tentou me assaltar. Foi no portão da minha casa, mas graças a Deus, esse dia eu tinha esquecido a chave e minha mãe tava no portão. Mas iam me roubar, na frente da minha casa. E era esse horário. Se eu não me engano, era umas 00:30, sabe? Eu tô querendo sair, porque psicologicamente estou bem. Mas o meu corpo tá pedindo arrego. Eu tô sentindo as juntas da minha mão cansadas. Há 2 sextas-feiras atrás eu pedi para sair mais cedo do trabalho só para vir para casa para dormir. Quando foi 3 horas da manhã na empresa, eu falei, eu vou para casa que eu tenho um compromisso. Eu cheguei e vim dormir. Somente isso. E acordei 4 horas da tarde. Então eu chego em casa 4 horas da manhã e acordo 4 horas da tarde. Exausto ainda. E durmo mais um pouco para acordar no outro dia. Então, é mais o cansaço físico do que o psicológico, sabe? Então, por isso que eu tô querendo sair, para tentar fazer um Uber ou qualquer outra função que não exija 100% do meu corpo naquele lugar. Eu acho que é por causa que eu tenho medo de sair e não encontrar outros empregos, entendeu? E eu também não tenho tempo de ficar procurando emprego. Nunca é por falta de competência, não, pelo preconceito mesmo. Eu sou autora de uma PEC que apresentei a vários ministérios do governo para que nós possamos olhar para isso e possamos buscar um equilíbrio. Ninguém tem a resposta de se vai ser 4x2, 4x1, 3x3. Não temos. O que nós queremos fazer é trazer esses trabalhadores precarizados, explorados, vulnerabilizados, com condições de trabalho sucateadas, para virem a esta casa dizerem o quanto as suas vidas, a sua saúde, as suas famílias foram afetadas por esta lógica de trabalho. A escala de trabalho ideal. Para nós do Movimento VAT, o que foi proposto inicialmente é a escala 4x3, que seria de segunda a quarta-feira, para a pessoa ficar sexta, sábado e domingo em casa. De segunda a quinta-feira, desculpa. Só que provavelmente o Congresso Nacional não vai aceitar essa escala. Então, provavelmente vai vir um 5x2 aí para as empresas. Mas a gente já vê que é um progresso. Melhor ter um 5x2 do que ficar o resto da vida na 6x1. Para mim, a escala ideal, para mim como ser humano, seria a escala que o trabalhador consegue fazer um curso, consegue conviver com a família, consegue se qualificar, consegue cuidar das suas próprias coisas e consegue desfrutar do seu salário. Rincon Sapiência, conhecido também como Money Kong, certo? Eis aqui mais uma canção dedicada a toda a classe trabalhadora. Tão cansativa como a rotina de trabalho, aquele longo trajeto de ir e vir. Vamos nessa. Trabalhadora voltando pra casa, perguntando pra Deus por que não tenho asas pra voar pelos ares e voltar para o lar. A real, ônibus cheio dói só de pensar. Na bolsa um livro novo, não tem condição. Leitura na multidão, frustração. 9 horas no trabalho é bem mais suave que as duas.